Olá, meus amigos! Eu sou Eliabe Menezes, todos sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E no Bíblia Fácil de hoje, nós iremos falar sobre chamados para salvar, parte 1. Nós dividimos, pessoal, esse tema em duas partes, por ser um pouco mais longo e alguns detalhes que nós precisamos saber, tá certo? E eu gostaria de começar a mensagem de hoje contando uma história para você. Imagine se você detivesse uma informação importante que salvaria milhares de vidas. O que você faria com essa informação? Uma história semelhante aconteceu em 2004 na Tailândia. Uma criança de apenas 10 anos de idade chamada Tylee Smith, ela percebeu lá na praia onde os banhistas estavam ali se divertindo que as águas começaram a se movimentar de forma diferente. E quando ela percebeu isso, sabendo ela que aquele fenômeno que estava acontecendo na água era um sinal de tsunami, imediatamente ela começou a avisar a todos que estavam ali na praia, começando ali por sua mãe e assim passando para todas as outras pessoas. Pessoal, graças a esse alerta de Tylee Smith, muitas pessoas foram salvas daquele tsunami. Logo depois, o tsunami varreu aquela praia e se não fosse o aviso de Tylee Smith, muitas pessoas morreriam. Essa pequena história, pessoal, que aconteceu em 2004, serve também para ilustrar o que aconteceu na Bíblia há quase 6.000 anos atrás. Nós vimos que Adão e Eva tiveram lá os seus filhos, Caim e Abel, onde Caim matou Abel, suscitando então uma maldição sobre Caim e seus descendentes. Só que Adão e Eva tiveram outro filho e colocou o nome Sete, e a descendência de Sete foi que se tornou um povo bom que adorava ao Senhor. E é sobre essas duas descendências que nós iremos comentar na história de hoje. Lembrando, pessoal, que os descendentes de Caim foram ruins, pessoas más, e os descendentes de Sete, pessoas boas. Caim, ele fugiu ali da presença do Senhor, da presença ali dos seus pais, e foi para uma outra região. A Bíblia fala que ele lá coabitou com sua esposa, segundo nós entendemos, essa esposa era a própria irmã dele. Afinal de contas, só poderia ser. A Bíblia nos informa que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Então, para reproduzir ou para que os seus descendentes pudessem então surgir, teria que ter relação entre irmãos, Só que naquela época não constituía pecado, não constituía maldade, como é o caso de hoje. Então hoje de forma nenhuma se pode permitir a relação de um irmão com uma irmã, tá ok? Naquela época foi uma situação que foi permitido. Então Caim coabitou ali com sua esposa, eles tiveram um filho, colocou o nome do seu filho Enoque. E quando Caim ali construiu a cidade, diz a Bíblia que colocou o nome da cidade do seu próprio filho Enoque. Então, em uma região da terra, ficou ali Caim e os seus descendentes. Em outra região, pessoal, aí desenvolveu então a descendência de Sete, pessoas que adoravam ao Senhor. E não poderiam eles se misturar exatamente para não perder a adoração a Deus. Mas, infelizmente, com o tempo foi passando, e os descendentes de Sete acabaram se unindo com os descendentes de Caim. E nesta união, pessoal, começou a maldade sobressair sobre os habitantes da terra. Os homens começaram a praticar a maldade de tal forma que a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Era muita maldade. Só para vocês terem uma ideia, os homens daquela época chegavam na casa de uma pessoa e falavam: olha, essa casa agora é minha. Se a pessoa não saísse da casa, ele matava aquele homem e ali possuía pela força aquela casa. Isso acontecia com a casa, com a fazenda, com a esposa.
Então não tinha lei, cada um fazia o que bem entender. Era a lei do mais forte, né? Sobrevivia quem era mais forte. Então a maldade se tornou grande demais sobre a terra. E Deus, olhando, percebeu: não posso mais suportar isso. Eu tenho que destruir o homem. A maldade é muito grande. É claro que no meio dessa maldade, nós entendemos que tinha pessoas boas. Não era de todos os homens maus. Nós podemos, por exemplo, citar o caso de Enoque, que conseguiu ali atingir uma bondade, uma adoração a Deus, uma santidade tão grande que Deus o levou para si. Nós podemos também citar Matusalém, o seu filho, que também continuou a herança ali da adoração a Deus. Mas no final das contas, quando olhamos para o total ali dos seres humanos, era totalmente ruins. Pessoas más não adoravam a Deus, matavam sem piedade, não tinha amor qualquer pelos animais, por outras pessoas, pela natureza. Então Deus realmente teria que destruir os seres humanos e, logicamente, destruir a própria terra. E para isso, ele enviaria o dilúvio, ou seja, iria chover bastante sobre a terra, inundar toda a terra, e todo ser que tinha vida na terra, então, seria exterminado. Só que, como eu falei antes, tinha algumas pessoas que ainda detinham a adoração a Deus e a bondade em seu coração. E uma dessas pessoas foi Noé. A Bíblia fala que Noé era íntegro, reto, justo diante de Deus. Então Noé foi a pessoa escolhida para então cumprir o propósito de Deus. Semelhantemente, a história que nós vemos no início, de Tyler Smith, para salvar ali os banhistas, naquela praia na Tailândia, Noé também foi chamado para salvar os seres humanos sobre a terra. Ou seja, Deus iria destruir a terra, Deus iria destruir toda a maldade que tinha sobre a terra, mas pelo seu grande amor e misericórdia, Deus então estava dando aos seres humanos uma segunda chance, para que eles pudessem se arrepender, converter dos seus pecados, não cometê-los mais e ter aí uma oportunidade de se salvar. Então, para isso, Deus chamou Noé, para que Noé então cumprisse esse propósito de avisar a todos os seres humanos do que haveria de vir, do dilúvio que estava proposto por Deus de enviar sobre a terra, e então eles tivessem a oportunidade de se salvar. Tá certo? Então no próximo vídeo, pessoal, nós vamos detalhar alguns pontos importantes aí a respeito do dilúvio, chamados para salvar, na parte 2. Você não pode perder. Na próxima quinta-feira, sempre às 18 horas, nós vamos dar continuidade a este assunto que é muito interessante e tem muitas informações importantes para você, tá certo? Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Dá o like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo deste canal, tá certo? Deus abençoe a todos e até a próxima.